ela foi meio confusa aqui para o estado de São Paulo, justamente porque as escolas estavam inseridas nesses outros projetos do Ministério, né? A gente estava num momento ainda de fazer 11 mil qualificações de ACS aqui no estado de São Paulo, quando chegou o caminho. Então, ele foi um pouco tumultuada a chegada do caminho, porque a gente já tinha esse compromisso de pôr em sala de aula 11 mil ACS com a qualificação. Estávamos no meio do projeto, né, da qualificação dos ACS, que tinha essa meta grande, quando chegou a proposta do caminho e quando chegou a proposta da educação popular. Então, que também era mais focada aqui na Grande São Paulo, mas também que veio concorrer com o mesmo público, eram propostas que concorriam para o mesmo público, né, os ACS, né? Enfim, então foi um pouco assim, difícil a nossa entrada, porque tinha essa preocupação de como pactuar neste momento a saída desses ACS que já estavam saindo para outras formações. Desde o início, eu acho que o Caminhos ele foi muito bem-vindo, porque trabalha com um tema que eu acho que as escolas têm pouca expertise, né? Na saúde mental e propriamente no tema das drogas. Então, acho que ele veio com uma metodologia muito bem estruturada, com dinâmicas muito bem elaboradas. Então, eu acho que as escolas olharam para o projeto com uma grande oportunidade de discutir o tema. Tá? A maior preocupação, de fato, no projeto foi como viabilizar as articulações políticas e toda essa infra, né, para que o projeto acontecesse. Não foi fácil, né? A gente estava discutindo assim, embora todo o reconhecimento da importância, não foi fácil, porque o projeto, ele, diferente de outras propostas que a escola estavam inseridas e estão inseridas, ele vinha junto menos autonomia da escola, trazia junto menos autonomia, né? O processo ele foi construído por uma equipe, né, do GHC, muito bem construído, acho que não tem nenhuma crítica à proposta, mas ela já veio formatada. As escolas já vinham, a proposição da seleção desses tutores já seguia um termo pactuado nacionalmente, enfim. Essas questões elas trouxeram alguns obstáculos, porque o processo de seleção do tutor no estado, como ele seguiu editais, né, termos de referência, na verdade, ele nos causou inicialmente muitas lacunas da cobertura no estado. Então a gente tinha uma expectativa que fosse ter uma demanda grande das grandes cidades, e isso não aconteceu. Nas primeiras chamadas, nós tivemos tutores de cidades muito pequenininhas, né, do interior do estado, e que isso gerou uma dificuldade na logística do projeto, do deslocamento dessas pessoas, da liberação dessas pessoas. Embora o termo de referência ele deixava muito claro que era uma adesão da pessoa, em que ela teria que ter disponibilidade, na prática essas coisas não aconteceram. Na prática, as pessoas se inscreveram, se interessaram, mas demandavam que a gente fizesse a articulação da liberação delas junto ao gestor. Sendo que desde o início na pactuação do projeto, em CIB, né, na Comissão Intergestora Bipartite, a gente tinha colocado que essa não seria a contrapartida do gestor, né, que o projeto iria arcar com o tutor. Então, os gestores não entendiam que a liberação desse profissional estava na responsabilidade deles. Então, foi um processo difícil, porque a gente conseguiu fazer o deslocamento dessas pessoas de cidades pequenas, conseguir a liberação delas. Isso atrasou muito, eu acho que assim, a montagem das turmas. Porque a gente tinha feito uma estratégia inicial na nossa cabeça que era, vamos começar pelas grandes cidades, porque elas são mais fáceis da gente organizar as turmas, elas têm um volume de ACS maior, e não foi. A gente teve que começar com turmas, né, pequenininhas em cidades pequenas, até também o início do projeto, até a logística também de entrega de material, entrega de alimentação. Eu acho que ninguém estava tão preparado para ter que entregar alimentação em Aspásia e em cidades tão pequenas, né? Visto que São Paulo também começou entre os primeiros 5 estados, né?
Mas isso a gente foi aprendendo, a gente foi apanhando bastante, nós apanhamos muito, né? Apanhamos dos gestores, porque assim, eles organizavam e às vezes as coisas, o material não chegava no tempo hábil, a alimentação não chegava no tempo hábil. Mas a gente também foi ganhando respeito, porque assim, a proposta, né, na avaliação do público-alvo trouxe muitos resultados, né? As pessoas saíam muito encantadas no treinamento e mais do que encantadas, elas saíam com possibilidades de intervir, né? Que eu acho que isso é a parte mais fantástica do processo, porque às vezes a gente vai para muitos treinamentos, a gente se encanta, a gente se envolve com o tema, descobre coisas novas no tema, mas não sai com possibilidade de atuar. Eu acho que o projeto ele trouxe muitas possibilidades de atuação, né, em relação ao tema para esses ACS, né, que ficam muito sozinhos no campo, né? A gente hoje avalia também que essa é uma dificuldade, né? As equipes elas não estão estruturadas para funcionarem ainda como equipe, né? Então, os ACS a gente avalia que eles ainda estão muito trabalhando sozinhos, muito soltos, né? Sem espaços de interlocução na equipe. E eu acho que o Caminhos trouxe para eles algumas possibilidades, deles enxergarem a partir do que eles fazem, como eles fazem, possibilidades de intervir, né, em relação a essa população, né? Enfim, então a gente foi ganhando também os créditos, né? Mas como eu te falei, assim, foi tudo muito difícil, porque você tem que algumas escolas, por exemplo, a Grande São Paulo, né? Eu acho que o Ricardo, que é o nosso diretor da escola aqui da Grande São Paulo, deve ter falado. Ele, no início do projeto, ele era a escola que mais tinha qualificação ainda para fazer. A região toda do Vale do Paraíba estava toda nas 400 horas da qualificação dos ACS. Então, ele não conseguia pactuar com o gestor mais uma carga horária, porque eles já estavam sendo liberados para qualificação. Então, a gente teve essas dificuldades que foram atrasando um pouco, ou deixando a execução mais lenta do projeto, né? Porque você tinha que, ao mesmo tempo, dar conta do que você já tinha começado, pactuar novas liberações, enfim, organizar a entrada desses tutores no Estado de forma que pudesse ter capilaridade. E a gente, até o final, ainda não conseguiu a capilaridade que a gente queria, nos tutores, não. A gente viu que, em geral, as pessoas que procuraram ser tutoras, elas, em geral, tinham pouca disponibilidade de horário. Mesmo na segunda fase? Mesmo na segunda, nós fizemos 5 formações, né? As 3 primeiras seguindo mais os termos de referência e as últimas 2 mais tentando pactuar com os gestores o perfil desse tutor, a liberação desse tutor. A gente viu que, mesmo assim, eles têm muito pouca disponibilidade de tempo. Então, a gente teve que atuar o projeto inteiro numa lógica de que essas pessoas podiam fazer uma turma por semana, né? Embora uma quantidade até significativa de tutores... 179 tutores. Isso, a gente não conseguiu que porque eles tinham efetivamente 8 horas por semana, né? Para a gente compor as equipes, né? Então isso, e ainda muito centralizados, por exemplo, Campinas, que foi uma região que eu acho que a Beth também já deve ter falado um pouco pela escola dela, nós tínhamos um volume grande de tutores em Campinas, mas todos centralizados no município, todos residentes do município de Campinas. E nós tivemos problema, por exemplo, da liberação deles para outros municípios. Então a gente tinha uma quantidade grande de tutores que ficaram ociosos, por exemplo, porque eles estavam centrados num único município e especialmente Campinas, que até tem um volume grande de ACS para ser qualificados, eles adotaram a estratégia de fazer as qualificações na escola de Campinas, né? Então eles reduziram a no máximo 2 turmas por vez. Então você tinha um número grande de tutores e uma vontade do gestor, política do gestor, de só executar 2 turmas. Então essas equações ficaram muito complicadas, né? Da gente ir ao longo do tempo equacionando. Não tem muita gente, né? Nos territórios, né? A gente às vezes vê que é o mesmo técnico que às vezes responde por várias áreas. Eu acho que sim, a gente, embora em algumas regiões a atenção básica que puxou o projeto, em outras foi a saúde mental, teve características diferentes dependendo do município e da história daquele município, do tema naquele município. Essas 7 escolas, elas
já atuam em seus, já têm participação nos colegiados, nos territórios no qual elas respondem, né? Então, o que a gente combinou, quando o projeto foi proposto ao Estado, a gente fez uma pactuação em CIB, tá? A gente chamou as áreas da mental, da atenção básica e o COSEMES para acompanhar todo o início da pactuação do projeto. Infelizmente, no estado de São Paulo, a área de saúde mental ficou um pouco mais afastada do processo, mas a atenção básica e o COSEMES, eles acompanharam desde o início todas as discussões junto ao Ministério, junto à logística que foi criada aqui junto às nossas escolas. Então, eles fizeram um processo passo a passo. E aí as escolas, elas já têm uma participação nos colegiados, né? De acordo com a dinâmica de cada território, né? Tem umas que têm reuniões mais em que a escola está mais presente, outras menos, mas todas, a gente combinou, todas elas levaram os projetos, apresentaram os projetos nas reuniões de CIR, pactuaram os projetos, né, divulgaram, criaram sistemáticas de divulgar, então, através de ofício, através de marketing, né? de peças de marketing mesmo, folders, enfim, fizeram essa divulgação junto aos municípios e, em parceria com o COSEMES, também a gente fez uma série de comunicados, né? O COSEMES fez em reuniões de diretorias, em reuniões de colegiados do COSEMES, mandou material, reforçou a importância da participação dos municípios. E né? teve devolutiva? Sim, a gente tem, é que aí é o movimento de cada município, né? Como eu te falei, né? No início, alguns municípios se mostraram interessados e a gente não tinha tutor para fazer. Então, aí começa, né? Os primeiros municípios, às vezes, que respondiam ao chamado, a gente dizia, olha, mas para você, nesse momento, não tem o tutor. Enfim, tem outros que assumiram mesmo que naquele momento não iriam entrar, porque já estavam envolvidos em outros projetos. Então, as respostas foram, mas de modo geral, eu acho que assim, os gestores, eles tiveram o que eu acho aí é uma crítica positiva, é que toda vez que a gente divulgava que o Caminhos fazia parte de um projeto do CRAC é Possível Vencer, a gente viu que isso ficou um pouco nebuloso. As pessoas desconheciam o projeto CRAC é Possível Vencer como um todo. A gente viu que isso, na maioria dos municípios, estava muito central, o CRAC é Possível Vencer, na área de segurança. Tinha muito pouca interlocução com a saúde. Então, quando alguns municípios que eram até prioritários, né, para o projeto, a gente procurava e dizia, mas do que vocês estão falando? Meu município está... Né? Então, eu acho que essa foi uma coisa que ela não conseguiu caminhar muito bem junto. Tá? Teve um município até que falou assim, não, você pode me mandar esse documento aí que meu prefeito assinou? Eu falei, não é uma questão de mandar ou não mandar, você tem que se inteirar, né, quem está cuidando desse projeto no seu município. Então, eu acho que as propostas, elas andaram meio em paralelo, em vez de andarem articuladas. E o que poderia ter facilitado muito o caminho, né, porque a gente fazia todo um trabalho na saúde, casado com uma coisa, né, que era mais ampla dentro do município e as pessoas desconheciam. Em relação ao projeto como um todo e as outras ações do CRAC é Possível Vencer. Então, eu acho que a gente perdeu enquanto caminho e certamente o CRAC é Possível Vencer perdeu como possibilidade de articular, né, as ações intersecretarias, né? Enfim, mas eu acho que ao longo do tempo essas coisas, né, essas dificuldades, elas foram sendo superadas, né, com a divulgação do projeto. Mas eu, de fato, acho que no Estado o maior problema para a gente foi a questão do tutor. Isso realmente, essa logística de disponibilidade dessas pessoas que tinham pouca disponibilidade, casar com o município que estava disponível naquele momento para liberar e acolher o projeto, foi muito complicado, muito complicado. Mudou a possibilidade de atuação do ACS. Mas, de novo, eu continuo dizendo, ela talvez não tenha mudado o trabalho da equipe, da Estratégia Saúde da Família. Né, o que é uma pena, né? O que a gente vê é que as equipes, elas estão funcionando muito, cada profissional, né, acho que cuidando um pouquinho do seu pedaço e ninguém cuidando muito do território. Né? Então, eu acho que sem dúvida, sem nenhuma dúvida, mudou a ação do ACS, mas eu acho que ainda não conseguiu ir para dentro
da equipe. Tá? Alguns profissionais, alguns municípios tiveram essa preocupação e perceberam que isso potencialmente poderia mudar todo o trabalho da equipe e até estavam arrumando formas de levar esse trabalho, por exemplo, assim, Praia Grande, né? O tempo todo a demanda da gestão de Praia Grande é que esse trabalho não ficasse no ACS e nos técnicos de enfermagem, que fosse para toda a equipe. Como a gente falou, olha, pelo projeto, nesse momento a gente não pode acolher essa demanda, mas futuramente vamos pensar. Então eles estavam criando possibilidade de levar essa discussão, porque senão o ACS, de novo, ele enxerga possibilidades e claro que ele melhora a atuação dele, mas eu acho que se a equipe entendesse, né, esse olhar para a questão da saúde mental na atenção básica, eu acho que teria um ganho para o território muito maior. Eu acho que o material foi assim muito feliz, eu acho que as pessoas que pensaram, acho que elas propuseram dinâmicas e materiais na medida certa, né, desde discutir o processo de trabalho, o território, entrar num tema de forma que permita que as pessoas mudem o olhar, né, tragam essa questão à tona, né? Tirem a invisibilidade do problema que a gente tende, tudo que a gente não consegue atuar, a gente tende a fingir que não existe, né? Ou deixar de lado, né? Eu acho que ele faz essa provocação, diz, ó, existem e essas pessoas precisam ser acolhidas, essas pessoas podem ser olhadas de outro jeito e abrir outras possibilidades. Então, eu não teria, eu acho assim, foi um material fantástico, muito bem produzido e que de fato fez sentido para as pessoas. Assim, em todos os treinamentos as pessoas falavam, nossa, saí outra. Entrei de uma forma e saí revendo a forma que eu pensar, revendo a questão, acho que a redução de danos, né? É um tema ainda muito polêmico, muito ainda obscuro para as pessoas e quando elas se aproximam, elas veem de outro olhar, não, as possibilidades que isso traz. Então, eu acho que assim, a resposta é muito positiva. De fato, o material, a gente não tem nenhuma, eu acho que assim, acréscimo a fazer nesse momento. Eu acho que o projeto ele começou mais partido, né? E aí a gente sofreu por muito tempo e ainda até hoje, no final, ao final a gente ainda carrega alguns problemas de ter começado tão partido. Mas houve todo um esforço, eu acho que de tentar que essas coisas fossem diminuindo. E eu acho que essas ferramentas, elas também começaram partidas, onde eu quero dizer, né? Você vê, o sistema acadêmico, ele não conversa, né? com o outro, a gente tinha muito problema, o que postava num, o outro não enxergava, enfim, os tutores, a coordenação estadual, por muitos meses, a gente não tinha acesso a nenhum dos dois sistemas, né? Enfim, só o que a gente colocava na turma, a gente não tinha acesso nem à plataforma pedagógica, nem o sistema acadêmico. Foram coisas que eu acho que as escolas foram reivindicando, até por ser necessária para a gestão desse processo no território, e isso foi sendo conseguido ao longo do projeto, e eu acho que isso qualificou o projeto. Tá? Desde a escola poder olhar melhor o que estava acontecendo e fazer junção, né, dessas falas, porque às vezes a gente fala assim, o tutor ia na plataforma lá do acadêmico, postava, cumpria as suas tarefas. E aí ia lá no espaço pedagógico e dizia, mas você está me pedindo isso, mas eu já postei lá. Aí o orientador falava, mas eu não tenho acesso ao que você postou lá. Né? Aí tinha que replicar a postagem no espaço pedagógico, que assim, no início a gente via muito, né, os tutores, eles têm, né, alguns compromissos que eles têm que postar, né? Eles têm que ir lá, lançar a frequência dos alunos, lançar o material da turma e os orientadores da plataforma pedagógica, né, eles não têm acesso ao que eles postavam, né? E aí quando eles demandavam para os tutores, os orientadores, me fala como é que tá, mas eu já postei lá no Sagu. Aí o orientador falava, não, mas eu não tenho acesso. Aí me pediu enquanto coordenação estadual. Aí eu também respondia, mas eu também não tenho acesso, né? Porque esses acessos eles foram sendo dados ao longo do processo. Então a gente ficou um período do projeto em que as coisas não se conversavam, né? E isso eu acho que inclusive gerou muita desmotivação no início, né? Enquanto coordenação, porque você era coordenação, mas era coordenação de partes do processo.
né? Os orientadores, eles eram orientadores de partes do processo, né? E o acadêmico vinha uma outra parte do processo. E acabava a gente não enxergando, né, o projeto como um todo. Que eu acho que vai, inclusive, de encontro à proposta, né, que é tentar as coisas serem muito mais vistas de forma integral, né? Os processos serem vistos de forma integral, mas o projeto no início ele também caminhou um pouco separado. Quando me pediram, você quer ficar na coordenação estadual? Isso foi um pedido das nossas escolas, porque assim, como é que seria no estado de São Paulo? Porque eu acho que os estados que têm uma escola, eu acho que a própria indicação saiu da escola, mas o estado de São Paulo tem 6 escolas do estado e uma do município. Quem seria essa pessoa? Seria alguém da área? Seria alguém das escolas? Enfim, em consenso a gente discutiu que, então eles, né, pediram para que eu ficasse pelo papel de responder pelas 6 e eu acho que pela excelente articulação que a gente tem com o município, né? As nossas 6 escolas, a gente trabalha muito articulado com a escola do município, né? Então a gente já tem um bom relacionamento, então falaram, não, acho que você consegue representar as demandas das 7 escolas. Porque aí o que se discutiu no Estado já que o projeto ele já vinha com algumas coisas muito já organizadas, né? A coordenação nacional, a coordenação pedagógica, que precisaria ter então no Estado uma pessoa que representasse mais a escola, as escolas, ou a escola no caso de, né? Para fazer um pouco de tentar dar a legitimidade desse espaço da escola no projeto. Porque, como eu te falei, né? Ele chegou todo muito pronto, vamos dizer assim, né? Não estou fazendo nenhuma conotação negativa, estou só falando dos problemas que isso gerou, né? Ele chegou muito dado, ele já chegou com a metodologia estruturada, por mais que ela seja excelente, não temos nenhum reparo, mas ela não foi discutida previamente com as escolas, os termos de referência de qual seria o perfil do tutor, as escolas não opinaram, embora lá em uma reunião em Brasília eu falei, olha gente, isso a gente teria que mexer, ele teria que ser regional, porque isso vai criar buracos no estado, e as pessoas falaram, não, isso vai seguir o padrão nacional, seguiu o padrão nacional, e aí a gente teve os problemas que tivemos. Enfim, eu acho que essas questões de estarem todas muito deixaram as escolas um pouco à margem do processo. Então, aqui no estado de São Paulo, a escolha do meu nome era muito mais numa tentativa de dar uma legitimidade de alguém que pudesse dizer, olha, você vai representar o que a escola precisa para estar nesse processo. Então, é para brigar pelo acesso ao material para as escolas, acesso à senha nas escolas, dar legitimidade ao papel das escolas de fato nesse processo, visto que os outros já estão naturalmente dados pela constituição do projeto. Todos já tinham meio que meio já veio dado um pouquinho, né, que teria uma coordenação estadual e que a gente teria os números de apoio. Então, inicialmente, a gente teria até um número menor de apoios em função até da coordenação, do valor da bolsa da coordenação estadual. O que eu discuti com a equipe da coordenação nacional, que isso era inviável para o Ministério, para o Estado de São Paulo, desculpa, porque a gente precisaria ter um número maior de apoios. Porque como nós temos 7 escolas, eu precisaria ter pelo menos nas grandes escolas, em termos de área de abrangência, um apoio fixado lá. Né? Pariquera a gente assumiu que não precisaria, né? A gente juntou outras 2 escolas, mas a gente precisaria ter pelo menos, né, 4, 5 apoios, se não fosse para as 7, mas pelo menos uns 5 apoios, para que pudesse, as escolas que teriam um volume maior de turmas a ser pactuado, tivesse alguém lá, atuando dentro da escola, junto com a direção da escola. Então, por exemplo, a gente conseguiu ter um apoio Osasco, que cobriu Franco da Rocha, um apoio em Araraquara, um apoio em Assis, um apoio aqui em São Paulo e um apoio no município de São Paulo, tá? E uma pessoa que ficou mais ligada a mim, que na verdade é a Catarina, que ficou, né, aí meio que coordenando o processo dos apoios, né? Que é uma super gerente, né? Enfim, e eu fiquei, eu acho que muito mais no papel mais político mesmo, de organizar, de fazer interlocução com COSEMES, com as escolas, representar esse aspecto mais político das escolas.
embora as escolas atuem aí, já venham com proposição em saúde mental em todos os cursos, né, em todas as grades curriculares das escolas, a gente aborda esse tema, mas eu acho que nunca de forma tão organizada e tão contundente, tão propositiva como veio o Caminhos do Cuidado. Então, eu acho que assim, o olhar para o tema bem específico, trazendo com dinâmicas, com metodologia, com todo um percurso, eu acho que isso aproximou muito a escola, deu possibilidade da escola atuar nesse tema de forma mais estruturada. Eu acho que a gente, inclusive, para levar inclusive para as outras formações, né, do técnico de enfermagem, claro que você precisa adaptar, né, por conta das atribuições, mas isso possibilitou, eu acho que um manejo maior do tema pelas escolas, né? Eu acho que sempre a gente fica do exercício da articulação, acho que do exercício da paciência, do exercício da escuta, do exercício de superar dificuldades, enfim, a vida inteira a gente vai, eu acho que cada projeto, cada atividade que a gente desenvolve na vida nos ajuda a aprimorar isso, né? E a superar, né? Aprender a superar as dificuldades. Embora o Estado de São Paulo, a gente, pelo prazo, a gente sabe que não vai atingir a meta, né, dos 100%, né? A gente está estimando aí que vai ficar em 85%, mas eu acho que a gente não vê isso em nenhum demérito, né? Porque a gente vê que com todos esses processos, todas essas dificuldades, o tamanho desse Estado, enfim, e até a questão política do Estado nesse momento, né? A gente acha que é um número bem importante, né? E o que a gente, assim, o tempo todo discute com a escola, né? Que a gente não está nem tão preocupado com a meta do projeto, porque a gente tem certeza que isso fica para a escola, né? E que a gente já tem uma série de compromissos firmados com os gestores, com os EMES, de tentar que esse projeto ele fique no território de uma outra forma, sendo incorporado na qualificação do ACS, através de recursos da educação permanente, que a gente possa estar desenvolvendo esse tema, né? Aí talvez não na pressão do prazo, não na pressão do formato, mas com o compromisso de que esse tema ele continue sendo abordado no território, né? Principalmente com os municípios que não puderam nesse processo estar se inserindo agora, né? Nesse prazo que a gente está. Mas esse compromisso a gente fica, a gente já firmou isso com o COSEME, já tem discutido isso no GT de Educação Permanente, que fica o nosso compromisso de estar fomentando a discussão desse tema e de estar levando, né, para os municípios que não puderam ser contemplados, os 15%. E isso é muito dinâmico também, né? Porque mesmo os 85, a gente sabe que muitos já trocaram. Então, a gente diz que o SUS a gente está sempre recomeçando, né? Enfim, a gente continua nesse recomeço aí com o projeto. Muito obrigada. Eu que agradeço.